Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Não, hoje uma coisa muito séria, né? Um programa sensacional. Aquele programa, quando você vem voltando do feriado, aquela coisa que ninguém assiste, porque, porra, notícia de mercado financeiro em pleno Corpus Christi, quem quer saber disso, né? Ninguém. Mas esse é meu trabalho. Eu também não quero falar sobre isso, mas é o que a gente tem que falar aqui. Então aqui, o Ibovespa teve uma queda aí de 2,88%, né? Em virtude do feriado aí, os últimos 5 dias úteis, 3,45%, mas os inúteis estão inclusos também, né? Então a gente, 169.019,13 aí, eita, complicou, vermelho, né? Vermelho mesmo. E o ETF AUVP11, ele é muito menos, né? Ele saiu um impactozinho de 2,68 e nos últimos 5 dias aí de pregão, 2,01 a R$ 115,87. Você vê como tá triste, né? Lançado no ano passado, mas ainda tá com a rentabilidade muito legal, 15% aí em um ano dele, né? 15%, 15 alguma coisa. Ainda tá performando ainda. Em breve espero que não, para poder dar mais oportunidade de compra, né? Bateu o CDI. Mas tem que dar mais oportunidade de compra pro pessoal. E a gente teve muita coisa importante que aconteceu nessa semana. Vou te atualizar aí sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, que começou a valer nessa sexta-feira agora, mas a gente vai falar também da eleição e da situação do Flávio Bolsonaro. Vamos te contar como é que tá essa distensão também da panturrilha do Neymar. Uma questão importante aí, mas isso tá pro final, que afeta o mercado também. Uma situação dessas ações da Nike já estão sentindo impacto. A gente vai falar também do Oriente Médio, preço do petróleo, aquela coisa toda que ninguém aguenta mais, né? Mas a gente já começa falando da notícia mais importante da semana, que foi a trucada do governo americano para cima do Brasil, porque o órgão, né, que analisa lá as relações comerciais dos Estados Unidos, encerrou a investigação que eles tinham começado no ano passado e propôs uma tarifa adicional aí de 25% nas exportações brasileiras. Importante lembrar aqui de alguns pontos específicos, tá? O Lula tinha viajado lá, depois de pintar um clima entre ele e o Trump, tinha feito uma reunião a portas fechadas, não ligaram a live, falaram que tava tudo bem, o Lula saiu falando que o Trump ia mandar alguém, né, para decidir, 2 ministros ali, para chegar a um consenso no final de julho, era isso, né, que era a conversa deles. Mas aí não teve nada disso. Entrou numa confusão, o Trump já aplicou a medida, a carta falava muito sobre PIX, sobre uma série de coisas, virou um rolo danado. Então, essa medida não é definitiva, a gente tá falando que aplicou a tarifa, mas é uma proposta de aplicação de tarifa, né, porque eles abriram ali um período de consulta pública que vai até o dia 1º de julho. Depois dessa audiência, só lá pro dia 15 de julho é que essa tarifa pode começar a valer, se é que ela vai ser aplicada mesmo, porque a gente já viu que o Trump, né, tem até um nome lá em inglês que fala taco, Trump always chicken out, então ele sempre dá uma galinhada, né, depois ele dá um passinho pra trás aí e vai embora. Vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que isso colocou muito mais lenha na fogueira nessa relação que já tá muito estremecida entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas o Lula, em vez de agressivar, o pessoal tá falando que ele agressivou, mas ele não falou do Trump, né, ele ficou o tempo todo falando assim, eu não sei se foi alguém aí que fez na sua ausência, alguma coisa, mas a gente vai manter o combinado que tinha feito com você, tá? Então ele tá tentando passar um pano pro Trump para deixar mais fácil o Trump voltar atrás. A justificativa do governo Trump é que o Brasil adota práticas comerciais que ele considera injustas aí, em 6 principais áreas. Primeiro, nos acordos que o Brasil fez para cobrar menos impostos de importação de outros países como México e Índia, né? Na cobrança de tarifas sobre etanol que os americanos compram da gente, na dificuldade de aplicar leis contra a pirataria e na demora para aprovar patentes, principalmente no setor biofarmacêutico, mas isso aqui acontece com a gente também, viu, Trump? Na falta de medidas efetivas para combater a corrupção, aí também ele tá querendo o quê, né? Sacanagem, né? Aí também a gente não consegue. Até errado ele pedir isso, porque a gente já comprovou aí nos últimos anos do Brasil, os últimos 500 anos a gente comprovou que a gente tem dificuldade com isso mesmo. Mas vocês também, né? Não dá pra dizer que vocês têm lá uma grande solução pra esse problema, não. Tá? Estão achando também que é a Noruega agora. Na ausência de medidas pra combater o desmatamento ilegal. Isso aí a gente até podia fazer alguma coisa mesmo que tá foda, tá pegado, né? E aí, nesses 2 temas, o que talvez sejam mais sensíveis aí do ponto de vista político, que são as punições contra plataformas americanas que se negaram a cumprir decisões do Supremo para remover conteúdos políticos e suspender perfis nas redes sociais, assim como o uso do Pix, né, como meio de pagamento aí, o que, abre aspas, né, prejudica as empresas americanas de cartão de crédito, principalmente Visa e Mastercard, fecha aspas. Assim, algumas coisas também que a gente precisa deixar claro aqui, né? Isso aqui não faz muito sentido. Essa reclamação aqui não vai funcionar, já vou avisar logo, a gente vai desligar o Pix agora para atender as demandas lá, né? Como é que fica a minha situação? Eu que sou usuário de Pix. Eu sou basicamente viciado, tem dia que eu faço 12, 13 Pix. Não tem condição isso aqui, ninguém vai ficar usando Visa e Mastercard não, né? A única outra moeda que o Brasil usa com determinada sabedoria aqui é o Sharecard e já tá até cancelado isso aí, porque a música ficou impopular, machismo e tal. E porque tem a atualização também do Covisa, né? Que é uma moeda corrente de todo o território Exatamente. nacional, né? Tem funcionado aí há anos, então... Você nunca pagou Covisa? Jamais.
Mas aí o que acontece, né? Da última vez que o Donald Trump tinha feito isso aí, ele percebeu que naturalmente isso provocava uma inflação interna para os Estados Unidos. Porque você coloca imposto ali na carne brasileira, né? Que é muito competitiva lá fora, que ele falou que é feito com mão de obra escrava. Agora ele não consegue competir, tá frangando agora, né? Não tá dando conta, esses produtores de americano não consegue produzir carne barata e quer botar a culpa na nossa produção aqui. E aí ele falou, não, vou deixar de fora a carne bovina, vou deixar de fora o café, tarifa de 25% para suco de laranja? Não. Fruta? Não. Fertilizante? Não. Aviões? Não, né? Porque a Embraer acaba exportando também para os Estados Unidos. Além de minerais, né? E claro, as chamadas terras raras, tudo isso ele tirou de fora e deixou aí pouquíssima coisa. Por quê? Porque isso tudo é importante para a empresa de tecnologia e tal. Então, mesmo com essa extensa lista de produtos, a reação do governo foi bem enfática. O Lula falou que foi pego de surpresa. E lá ele, né? E que esse novo tarifácio é inaceitável. Ele fez uma reunião de emergência com os ministros para tentar definir algumas estratégias aqui. Mas o pior é que logo depois veio outra paulada na cabeça, com os Estados Unidos propondo meter mais uma tarifa adicional, essa de 12,5% sobre os produtos importados do Brasil, e por um motivo ainda pior, né? A falta de fiscalização sobre as mercadorias feitas com esse trabalho forçado aí, ou trabalho infantil. Isso aqui é uma conversa do cara. O agronegócio nem tem gente hoje em dia, vai ter trabalho infantil. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, disse que as acusações são infundadas, que os dois países precisam dialogar para esclarecer as coisas. Vários integrantes do governo estão falando que os Estados Unidos estão misturando os interesses comerciais com a política. Ah, vá, todo país, a gente deveria começar a misturar também. O fato é que, nos bastidores, o Lula decidiu atacar o secretário de Estado, que é o Marco Rubio, né? Mas deixando aberto o caminho para negociar direto com o Trump e meio que já aceitando essa tarifa de 12,5% e focando só em tentar derrubar os 25% da primeira investigação. O governo também está cogitando usar a lei de reciprocidade para dar o troco nos Estados Unidos, mas aí teria que baixar muito a tarifa, né? Porque a gente tarifa mais de 100%. Vamos usar a lei da reciprocidade, cobrar menos tarifa. O Brasil cobra 100% para importar um iPhone, tá maluco. Isso aí é igual o cara que trai e fala, não, amor, mas aí você não tá sendo recíproca comigo. Aí é o relacionamento aberto que o Brasil quer propor, né? O Brasil tá traindo há 30 anos, quer propor relacionamento aberto agora, depois que deu medo. Então, mesmo com o impacto relativamente baixo nas exportações do Brasil, o Lula já disse que está procurando novos parceiros para depender cada vez menos do mercado norte-americano. Da última vez que eles fizeram isso, inclusive, a gente conseguiu liberar proteína animal na China e tal. Tem muita coisa que acabou funcionando, né? E é claro que isso acabou sobrando para quem? Para ele. Flavinho, nosso líder, maravilhoso. Meu grande amigo, meu irmão, não é isso? Abraça, irmão. Ele disse que chama todo mundo de irmão. Meu líder. O grande cavalão preto envolvido aí em grandes negócios, né? O Flávio Bolsonaro podia lançar um programa. Ele e o Lula. Eu juro de dedinho que eu não sabia. Ele e o Lula. Nós dois não sabíamos, né? Um dedinho aqui. Teve gente falando que tudo isso aí não passou de uma tentativa dos Estados Unidos de interferir nas eleições, né? Mas o Flávio Bolsonaro está sendo acusado disso aí, até porque o Trump recebeu o Flávio na Casa Branca na semana passada, mas ele disse que não teve nada a ver com isso. Foi lá só pra lamber a bola do Trump mesmo. Que a culpa das tarifas é do Lula, que não lambeu adequadamente. E que ele ainda pediu pro Trump poupar as empresas brasileiras e mandou uma carta pro Marco Rubio pra fazer desistir de aplicar as sanções comerciais. Que é isso, né? É isso. É bom lembrar que o Flávio Bolsonaro tá fazendo de tudo pra limpar o nome dele depois daquela treta envolvendo os pagamentos do Daniel Vorcaro do Banco Master pra supostamente financiar o filme Cavalão Preto. Inclusive, nessa semana, a produtora do filme acabou virando alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo. Isso tem dado muita munição pra esquerda. Tá movimentando o jogo político, mas pelo menos por enquanto parece estar afetando menos a performance do Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas eleitorais. A queda dele acabou dando uma estagnada, né? Ele parou de cair ali. Tem que votar nele mesmo assim, porque senão o Lula volta. E tem que votar no Lula mesmo com todos os problemas, senão vem aí a família Bolsonaro. Então você precisa pensar sempre nisso aí, porque senão um ou outro volta. Enquanto isso, o Lula continua. Excelente comentário. O quê? O comentário mais em cima do muro do Brasil. Por quê? Definiu o pensamento médio do Brasil. A sociedade é isso, O senhor basicamente. está em cima de um muro, senhor Raul Sena? E enquanto isso, o Lula continua liderando nas pesquisas sem nem se anunciar como pré-candidato ainda, né? E um detalhe é que ele vem ganhando eleitores depois da aprovação pela Câmara do fim da escala 6x1, que ainda precisa passar pelo Senado, e é lá que o bicho tá pegando. O presidente Davi Alcolumbre aí anda meio chateado com ele. Os dois estão de mal, principalmente depois do Senado barrar o nome do Jorge Bessias, né? Que era o indicado do Lula pra virar ministro do STF. E agora, de um lado, o Lula tá falando que o Bessias vai ser ministro de qualquer jeito. E do outro, o Alcolumbre parece que tá decidido a não dar pro governo de mão beijada essa vitória com o fim da escala 6x1. Ele até colocou uma comissão a mais aí pra essa PEC tramitar antes de chegar no plenário, né? O que nunca antes na história do Senado tinha acontecido. Como é que ele vai fazer, o Bessias, virar ministro de qualquer jeito? Bota o STF pra falar alguma coisa. O STF resolve isso aí no duas canetadas, falando, não, quando o presidente indicar agora, tem uma exceção aqui que a gente encontrou e vamos colocar que todo mundo que chama Bessias tem que entrar no STF. Tem cara que resolve isso aí com duas canetadas. Eu conheço gente no STF que, se você organizar direitinho, ele resolve isso aí pra você. E foi bacana, né? Inclusive,
inclusive, que isso aí foi um encontro. Até o Nicolas votou a favor. Todo mundo votou a favor. Quase ninguém votou contra, né? Do que? Do eleitoral é uma 6x1? coisa interessante, né? O 6x1. Fim da escala 6x1. Todo mundo votou a favor. Kim Kataguiri votou contra. Só o Kim Kataguiri que votou contra. Abraço pro grande Kim Kataguiri. Grande, eu não sei se ele é. Será que ele é alto? Deixa eu ver aqui. Então, no meio dessa confusão toda na política, o que acabou fazendo preço no mercado foi a altura do Kim Kataguiri. Não, brincadeira. A gente também teve aí nessa sexta-feira a divulgação do payroll, que é considerado o indicador econômico mais importante de todo o planeta Terra, que mostra como anda o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E ele veio bem robusto, robusto em maio, que reflete uma economia ainda forte nos Estados Unidos, o que é negativo para as bolsas, porque significa que as pessoas estão consumindo mais, e para segurar a inflação, o Banco Central americano vai ter que subir mais, pode precisar manter os juros mais altos aí por mais tempo. Para piorar, o acordo que estava quase certo entre os Estados Unidos e o Irã acabou não saindo. Por quê? Porque também ninguém confia mais em fazer acordo nenhum com os Estados Unidos, né? Faz um acordo e cancela, faz um acordo, cancela, faz um acordo, cancela. Mas o Irã voltou a sinalizar que está disposto a negociar e até pediu para os Estados Unidos liberar aí 24 bilhões de dólares que estavam congelados como um voto de confiança para avançar nas negociações. Se liberar para mim também, eu também avanço aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, esses 24 bilhões aqui, resolve meus problemas até o fim do ano aí. Tô com os gastos aí meio pegados. O resultado foi uma forte volatilidade no preço do barril de petróleo, que fechou a semana em queda e ajudou aí a derrubar também as ações da Petrobras, que fecharam valendo R$ 40,89, o que fez o ETF, né, o ALVP11 cair lá. Foi isso aí. Obrigado, viu, Petrobras? Obrigado aí, Petrobras. E todo esse movimento aí de treta política, ameaça de mais tarifa no Brasil, juros nos Estados Unidos, incerteza no Oriente Médio, acabou derrubando o Ibov, né, para baixo dos 170 mil pontos, o que não acontecia desde o dia 21 de janeiro. E um detalhe é que os estrangeiros tiraram quase 15 bilhões de reais da nossa bolsa em maio, a maior saída mensal desde 2022, desde 20 com 22, né? E aí você vê aí o fechamento dos principais indicadores essa semana, o índice dos fundos imobiliários também no vermelho, dólar subindo para R$ 5,17, né? Foi bom que dessa vez a gente avisou pra você, ó, agora já vale a pena comprar o dólar, né? Aquele 6 reais tava ruim, mas a 5 já funciona. Aí tem gente que não acreditou, não, o Brasilzão sozinho vai segurar todo mundo, não é assim, né? As bolsas americanas caindo forte, o Bitcoin derretendo mais de 16%, depois da MicroStrategy fazer a primeira venda de Bitcoin da história, acendendo um alerta aí sobre a capacidade da empresa de pagar as dívidas que ela fez com os investidores aí, num cenário de queda do mercado cripto, né? Ou seja, esse tipo de doença que só infecta gente besta. A pessoa que investe numa da empresa que não faz nada, simplesmente compra Bitcoin, é um animal. Uma pessoa que investe numa empresa aqui no Brasil que faz a mesma coisa é o quê? Um animal. Se você não quer cair nesse tipo de confusão, você quer aprender a investir de verdade, você pode clicar nesse link aqui embaixo, tem uma turma da UVP começando nesse mês. A melhor escola de investimentos do país. E o detalhe, quando você se torna aluno da UVP por esse link desse vídeo aqui, se você se tornar, você recebe um presente que a UVP vai enviar para você, tá? Isso só para quem assiste o Giro da Bolsa. Por quê? Porque o Giro da Bolsa é o único programa de humor. Eu quero aumentar o número de pessoas bem-humoradas ali. E detalhe, mais importante do que tudo, se você entrar na UVP e não aprender a investir, a gente vai fazer uma doação para todos os candidatos à eleição. Brincadeira, a gente devolve 100% do seu dinheiro e ainda pega ele e doa pros candidatos. Por candidato que você quiser, a sua escolha. Finalmente, solidariedade. Não pela UVP, vou fazer na pessoa física porque é proibida a doação CNPJ no Brasil. Vou pegar o dinheiro, vou distribuir como lucro e vou fazer. Porque aí pode. O Brasil tem dessas regras. É isso aí. A gente vem aqui pra rapidinha, ô Casimiro. O que é uma rapidinha? Uma rapidinha é aquela coisa boa pra se fazer depois de você tomar um White Horse nesse Dia dos Namorados, né, Raul? Que tá aí, dia 12. Então guarda daqui domingo até dia 12. Você fica se guardando, se reservando. Você se veste de branco e espera o cavalão entrar, é isso? Exatamente. E os Correios contabilizaram aí mais um prejuízo no primeiro trimestre. Nada disso, uma rapidinha, né, Raul? Não, é isso sim, porque pelo amor de Deus, tá sendo censurado aqui a porra do careca aqui no... Se você não gostou da rapidinha... Foi por causa disso, que tem uma arrombada aqui do Ricardo, meu privado aqui que eu arrumei. Tem como fazer mais não. Já não basta eu não poder falar coisa na internet, agora na vida real tem um arrombado me enchendo o saco. E os Correios aí contabilizaram mais um prejuízo no primeiro trimestre de 2026, o rombo de 3,1 bilhões de reais, foi 82% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A empresa pública vem tentando cumprir um plano de reestruturação, mas viu o patrimônio líquido passar de menos 13 bilhões em dezembro de 2025 para menos 16,2 bilhões no fim de março. Tá bom, é tarifa mais alguma coisa aí que resolve. Né? Que delícia. Beleza. Empresinha pública bem gerida. Gestão pública é isso, é aumentar prejuízo para poder distribuir dinheiro para a comunidade. Isso aí você não fala. Esse dinheiro aqui que virou prejuízo, virou salário, virou coisa, virou um monte de coisa legal. Isso é bacana, a função do Estado é essa. E as ações aqui da CSN, Uzi Minas e Gerdau chegaram a subir 9% na terça-feira depois do governo Trump reduzir as tarifas, né, sobre aço e alumínio aí. Mas depois o mercado acabou devolvendo a alta e as empresas acabaram fechando no 0 a 0. O Tribunal Superior Eleitoral, chamado vulgarmente por pessoas ignóbeis
de TSE divulgou os valores do fundão eleitoral para as eleições de 2026. Uma maravilha. Ao todo aqui, teremos 4,9 bilhões de reais, que serão distribuídos entre 30 partidos, com o PL, o PT, a União Brasil, recebendo 40% do total. Resumindo, se você tem uma gráfica, né, e você é meio errado, chegou aquele momento do ano de você falar que vai fazer 150 mil santinho, produzir 15, embolsar uma parte do dinheiro e dividir com seu camarada. Se você tem aqui uma produtora de mídia, você cobra pra fazer um videozinho 5 mil, o cara pergunta se não pode lançar uma nota de 195, você lança aquela coisa gostosa, aquela coisa que divide dinheiro por todo o país, uma coisa muito bacana, os cheio, é uma alegria. Que delícia que é isso aqui, que maravilha. Você, garota de programa, chegou a sua época do ano de brilhar. Parabéns. Mas não pare de atender os meros trabalhadores comuns, por favor. E o governo dos Estados Unidos listou as possíveis consequências para as empresas e pessoas ligadas ao PCC e ao Comando Vermelho, depois de eles serem classificados como organizações terroristas. Entre as medidas estão o congelamento de ativos, a proibição de usar o sistema financeiro americano e a possibilidade de abertura de processos criminais nos Estados Unidos. Mas já não era proibido? Vocês estão de sacanagem? A pessoa é uma organização criminosa e vocês mantinham a conta aberta? Que merda é essa? O cara tá entupindo os Estados Unidos de cocaína e os caras só se preocupam agora. A venda de camisas de futebol, inclusive da seleção brasileira aí, né? Da seleção do Brasil, estão comprando? Eu não vou comprar essa Vai Brasa, não. Já somam 1,2 bilhão desde o início do ano, nem um centavo é meu. Um levantamento da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Turismo, CNC, mostrou que a Copa do Mundo deve movimentar mais de 4,3 bilhões de reais no varejo brasileiro e nos botecos, com alta de 6,5% em comparação com a Copa de 2022. Nossa, mas essa Copa tá tão quietinha, o povo tá tão desanimado, será que vai movimentar isso tudo? Eu acho que quando começar o primeiro jogo, a galera anima. E a SpaceX definiu seu valor de mercado em 1,7 trilhão, né, cravando o maior IPO de todos os tempos nas bolsas americanas. As ações começam a ser vendidas aí na próxima sexta-feira a $135 por ação. O número de milionários atingiu o recorde mundial de 25,3 milhões de pessoas. O patrimônio total dos mais ricos avançou para 98 trilhões de dólares, impulsionado aí pela Bolsa de Valores e pela corrida da inteligência artificial. E para fechar o programa, a gente traz aqui algumas notícias muito relevantes. Primeiro, a gente puxar aqui a tabela do Brasileirão Série B, que é a mais importante. A gente tem aqui um time muito conhecido, que é o Sport de Recife em primeiro, Vila Nova em segundo, em sexto lugar a gente tem o Goiás. Aí você pergunta, Raul, que bosta de time é esse, né? Que mereceu uma citação. O Vila Nova? Um time decadente aí. O Vila Nova não. Vila Nova patrocinado pela nossa empresa. Você respeita o Vila Nova. Você, por favor, respeite a instituição. Por favor, respeite a instituição que a gente está investindo. Você, por favor, você retire suas palavras, senão nós vamos te retirar do estúdio. Grande Vila Nova, time brasileiro de Série B, maravilhoso, com a torcida apaixonada, patrocinado também pela Martina Oliveira, que é a menina da Fatal Fans. Isso aí, Fatal Fans, que é a plataforma brasileira também, junto, acho que o Privacy é brasileiro também, tem que divulgar só os brasileiros. Não assine OnlyFans, assine plataformas nacionais, eles não estão me pagando por isso. Foram apenas 5 milhões de reais no Pix. A seleção da Noruega postou uma foto vestida de viking e o Cazé ficou apaixonado. Porra, ficou lindo aquilo ali, cara. Que bonito, né? A gente achar legal os vikings que invadiram quase todo o território europeu, matando e massacrando gente por anos. Nossa, que bacana. Mas o engraçado é que você visita Portugal, né? E o que tem a ver? Nada. Não massacraram nenhum índio brasileiro. Nenhum. Poderia deixar uns parabéns aí pro nosso querido Calvo. Muito obrigado. Queria deixar os parabéns pro nosso querido roteirista desse programa. Calvo por pouquíssimo tempo. Aproveite que é o último aniversário calvo. Nunca mais poderemos zoar o Ricardelas por ser calvo. Vai ficar só o fato dele ser broche. Beijo.